Mateus 6, nos versículos 19 a 21, nós lemos: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando o Senhor Jesus fala a respeito dos tesouros que podem ser acumulados na terra, mas também de tesouros que podem ser acumulados nos céus, ele não está falando necessariamente do mesmo tipo de tesouro terreno e espiritual. Mas, na verdade, nós vamos perceber que acumular ou não tesouros no céu tem muito a ver com a forma como nós lidamos com a questão dos tesouros aqui na terra. Então, precisamos entender que a vida cristã, ela envolve pensar em algo que é muito maior do que aquilo que é terreno. Ela envolve pensar naquilo que é espiritual. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Colossenses, diz no capítulo 2, no versículo 20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a... E ele começa a falar, peraí, se você morreu para o mundo, como você está agindo como quem vive no mundo? Ele está dizendo que precisa haver um nível de desligamento desse mundo. Em segundo lugar, quando ele passa para o capítulo 3, logo no início, ele diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, porque não apenas morremos com Cristo, mas também ressuscitamos com Cristo. Ele diz, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A palavra de Deus fala a respeito de vivemos não apenas para aquilo que é natural, não apenas para aquilo que é terreno. A palavra de Deus fala a respeito de vivemos e construímos pensando naquilo que é espiritual. A primeira declaração de Jesus sobre não acumular tesouro para nós na terra não significa que o cristão não pode ter nenhum tipo de posse. Essa palavra traduzida como acumuleis, no original grego é a palavra tesaurizo. Ela fala de amontoar, de acumular, ela fala de armazenar. Eu tenho dito que muitas pessoas defendem uma prosperidade que faz do crente uma espécie de represa, mas essa não é a prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica é, na verdade, a gente não acumular para nós. Mas isso não significa que recursos não possam passar nas nossas mãos. Eles não deveriam parar na gente e nós não deveríamos também parar neles, na busca, na conquista ou na preocupação com eles. Vamos olhar a declaração de Jesus. Em primeiro lugar, eu creio que há dois mitos que nós temos que derrubar aqui. O primeiro deles é quando confundimos a ideia de que não podemos ter tesouros na terra. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por outro lado diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Então para mim fica claro que o problema não é o dinheiro, é como o coração se relaciona com ele. Se por um lado nós vemos Jesus dizendo para aquele homem rico que abrisse mão de tudo que tinha, por outro, nós temos o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo 6,17, dizendo, manda aos ricos desse mundo, e ali a ordem para os cristãos que eram considerados ricos no mundo, não é que eles se livrassem de tudo, que eles se desfizessem de tudo, mas é que eles fossem generosos, prontos a repartir. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, Jesus não está falando contra ter riquezas, embora ele está dizendo que as riquezas não possam nos ter. E se por um lado nós precisamos derrubar esse mito de que o crente não pode ter recurso algum, o que muito tempo atrás o dinheiro parecia soar algo quase sujo e pecaminoso, por outro nós estamos indo para outro lado errado e é um novo mito na nova geração que precisa ser derrubado. É um conceito de que se você não tiver muito recurso, você não é abençoado e que a evidência da bênção de Deus é que tudo que você tem estará sobrenaturalmente protegido, especialmente se você der o dízimo. Entenda, eu não estou falando contra o dízimo, eu sou um dizimista e prego a favor dele. Mas declarar que porque você deu dízimo, nada que você tem vai sofrer nenhum tipo de perda, não condiz com o que Jesus está falando. Ele diz, um dos motivos para juntar tesouro no céu é porque ele diz, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. O que ele está dizendo? Que aqui
E ele fala isso no versículo 9. Não acumule tesouro na terra, porque aqui a traça e a ferrugem corroem e os ladrões escavam e roubam. Para quem Jesus estava falando isso? Para os seus seguidores, para os seus discípulos. Ele estava dizendo, vocês que me seguem, que são meus discípulos, estão sujeitos a terem os seus bens roubados, estão sujeitos a sofrerem perdas materiais. Ele não estabeleceu um seguro sobrenatural dizendo que nada jamais nos tocaria. Aliás, eu acredito que de vez em quando esse tipo de perda, ele vem até como um certo lembrete de que a gente não pode estar preso a nenhuma dessas coisas. Dito isso, vamos seguir adiante no raciocínio que o Senhor Jesus nos expõe. Vamos tentar entender o que é juntar tesouro nos céus. Alguns de nós muitas vezes acabamos deduzindo equivocadamente que ser rico no céu é simplesmente só ser pobre na terra. E pensamos isso a partir da conversa que Jesus tem com aquele jovem rico. Quando ele vem a Jesus e pergunta o que precisa fazer para herdar a vida eterna, o Senhor fala para ele guardar os mandamentos. Versículo 20, Mateus 19 diz, replicou-lhe o jovem, tudo isso tem observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. 22 diz, tendo porém o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. A Bíblia classifica esse jovem como um jovem rico. Quando o Senhor Jesus fala para esse jovem vender tudo que ele tem, dar o recurso aos pobres para então ter um tesouro no céu, nós passamos a pensar que o que precisamos para ter um tesouro no céu é só desfazer de tudo na terra. Se riqueza espiritual fosse conquistada com pobreza terrena, então a maioria das pessoas na terra estaria numa situação espiritualmente falando privilegiada, porque a maioria dos habitantes não tem riquezas na terra. O que a palavra de Deus nos mostra aqui é que riqueza não é aquilo que a gente tem aqui na terra. Riqueza é o que a gente faz com aquilo que a gente tem. Na verdade, Jesus não estava dizendo que o caminho para ser rico no céu era ser pobre na terra. O caminho para ser rico no céu era usar devidamente os recursos aqui na terra em prol do que realmente importa. Uma pessoa que não tem absolutamente nada aqui na terra não necessariamente será rico no céu, mas alguém que usa os seus recursos aqui na terra a ponto de talvez até empobrecer, abrindo mão do que tem, mas fazendo o que é correto para estabelecer o reino de Deus, para propagar os valores do reino, ela está juntando tesouros no céu. Nós entendemos essa visão de juntar tesouros como não apenas alguém que se livra de tudo que tem. Por exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 17, Paulo diz, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Aqui Paulo não está dizendo a Timóteo que os ricos do mundo tinham que dar todos os seus bens aos pobres, como Jesus orientou o jovem rico. Ele está dizendo apenas que eles deveriam ser generosos a dar e deveriam ser prontos a repartir, não a desfazer de tudo, a repartirem aquilo que têm. Ele diz dessa forma, eles juntariam um sólido fundamento para o futuro, acumulariam para si mesmos tesouros. Aqui a Bíblia está falando dos tesouros celestiais. Eu entendo que a maior definição bíblica de riqueza não é aquilo que eu tenho aqui na terra, é o que eu faço com aquilo que eu tenho aqui na terra. Nós precisamos aprender a pensar na perspectiva de Deus. Em Efésios 4:28, nós lemos que a gente não pode mais roubar como roubava antes da conversão. Nossos negócios hoje têm que ser lícitos. A Bíblia diz, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo, o que é correto, para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado. Deus quer te dar não só o que você precisa, Ele quer te dar mais do que você precisa. Não para que isso pare em você, não para que você acumule, mas para que você possa socorrer ao necessitado. Juntar tesouros no céu tem tudo a ver com aquilo que você faz com os tesouros que você tem aqui na terra, não importa se são eles poucos ou muitos. Tendo entendido que Jesus fala sobre não acumular, e vou repetir o que disse antes, o problema não é ter, é juntar apenas para si. Acabamos de ler Paulo dizendo, diga aos ricos desse mundo, e uma das coisas que ele fala para dizer aos ricos do mundo é a seguinte afirmação. Ele diz, não ponha sua esperança na instabilidade da riqueza. De novo, a
A Bíblia está dizendo que a riqueza do justo, daquele que teme a Deus, que é discípulo de Jesus, ela não é estável, porque isso pode mudar. Mas a Bíblia diz que temos que confiar em Deus, e o texto diz que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. A Bíblia fala de um Deus que quer nos dar de forma rica, significa abundante, e a Bíblia diz para o nosso aprazimento. Embora Deus quer que a gente use isso para servir também os outros, Ele também quer nos agradar com aquilo que nos toca. Não quer que tenhamos uma mentalidade, nem uma atitude egoísta, e nem de avareza, mas Ele quer também nos agradar. Mas Ele espera que aquilo que nos agrada seja também o que a gente use para abençoar os outros. Tendo estabelecido então que o propósito não é acumular na terra só para nós, e que a ideia de juntar tesouros no céu, que é o grande propósito de Deus para nós, é algo que diz respeito ao que nós fazemos com aquilo que temos aqui na terra. Em terceiro e último lugar, eu quero concluir com a ideia de Jesus, quando ele explora onde está o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Se, como disse o apóstolo Paulo, nós pensamos nas coisas que são do alto, se nós focamos no que é celestial e não no que é terreno, e o nosso coração começa a se aquecer com aquilo aonde ele de fato está sendo direcionado, eu acredito que a maneira de vivermos aqui na terra ela muda por completo. Nós precisamos aprender a ser movidos pela eternidade, por aquilo que é eterno. Quando Paulo diz aos Colossenses que temos que pensar nas coisas que são do alto e não só nas que são da terra, ele está falando sobre aquilo que deve ser o nosso foco, aquilo que deve nos direcionar. A expressão que o Senhor Jesus usa aqui no versículo 21 de Mateus 6 é exatamente essa. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Crentes que valorizam aquilo que é eterno, crentes que estão de olho não apenas no momento, mas no seu futuro, e colocam o seu tesouro naquilo que é eterno, naquilo que é celestial, eles terão o seu coração atraídos para isso. E quando o nosso coração e, portanto, o nosso tesouro está naquilo que é celestial, nós não vamos nem nos distrair e nem nos perder com aquilo que é terreno, com aquilo que é material. A razão pela qual alguns acabam sendo enredados. E o apóstolo Paulo diz que alguns nessa cobiça de quererem se tornar ricos, eles não somente traspassaram-se a si mesmos com muitas dores, mas a Bíblia diz, desviaram-se da fé. Porque muitas vezes um relacionamento errado com o dinheiro está roubando toda a nossa força, a nossa energia, a nossa dedicação que deveríamos colocar em Deus. Quando focamos em Deus, quando Ele é de fato o nosso tesouro e o nosso coração está nele, então significa que aquilo que é material não vai ter controle sobre nós, não vai exercer sobre nós fascínio, não vai nos prender de forma alguma. E quando somos guiados por aquilo que é de fato o verdadeiro tesouro, que é aquilo que é eterno, às vezes eu olho para algumas pessoas que estão investindo tudo que podem para tentar acumular tesouros somente nessa terra, quando por nenhum momento param para pensar o que terão por toda a eternidade. A palavra de Deus mostra que ninguém leva coisa alguma dessa terra embora. A palavra de Deus diz que nada trouxemos para esse mundo e nada daqui poderemos levar. A única coisa que levamos, diz o livro de Apocalipse, são as nossas obras. A Bíblia diz em Apocalipse 14:13, bem-aventurados aqueles que morrem ou dormem no Senhor para que descansem das suas obras. A Bíblia diz, pois as suas obras os acompanham. Então, quando eu estou fazendo algo com o que é material para o necessitado, por exemplo, o livro de Provérbios diz, o que se compadece do pobre empresta ao Senhor. Eu estou juntando tesouros no céu. Não porque meramente abri mão de algo que é terreno, mas porque usei devidamente aquilo que é terreno. Porque usei isso para promover os valores de Deus. Isso significa estar de olho no céu. Eu tenho visto pessoas que têm ambições terrenas e não pensam nem um pouco na sua eternidade. Empenham tudo que pode nessa vida para ter um pouquinho de recurso aqui e não estão juntando para o céu. A Bíblia faz uma distinção entre salvação e galardão. Galardão é a recompensa das obras. Que você viva de tal forma que você possa muito mais do que ter recursos aqui na terra, juntar tesouros para a eternidade.